E aí ele falava, deixa eu falar. E naquela hora eu sentia que ele iria falar algo, um recado. Eu não sei de explicar para os irmãos, mas eu sabia que era necessário deixar ele falar. Então eu falava, fale. Aí ele falava assim, olha, vai acontecer coisas terríveis neste lugar. Seja todo bem-vindo aqui ao canal Cândido Freire. É uma honra muito grande estar falando com você nesse momento, onde eu quero que você escute um áudio, Você vai assistir um áudio, ouvir esse áudio muito forte, da estratégia de Satanás, que o diabo está fazendo, amados. Nos últimos dias que nós estamos vivendo, Satanás ele está tentando de toda maneira cefar as almas. E quanto mais alma ele conseguir cefar, levar para com ele, então ele está lutando. Então você vai ouvir um testemunho de Deus dar uma visão a essa irmã, onde ela vê o diabo trabalhando, o diabo trabalhando com uma grande ira, cefando vidas, pessoas dando ouvido, para o diabo, sendo cefadas. Mas nós estamos vivendo os últimos dias, querido. Esses últimos dias que o Senhor, ele diz a sua palavra, que o diabo, ele está como, aleluia, uma grande ira, ele é o dragão. Ele está querendo destruir o povo de Deus, a criação de Cristo. Então peço que você, antes de assistir o vídeo até o final, ouvir esse áudio, primeiro se inscreva no nosso canal, dê o seu like, aperte o sininho de notificações, dê o seu comentário. Quero saber o que você acha, a sua opinião é muito importante. Quero saber o que você está achando, o que você acha desse áudio, porque é de Deus. Deus está despertando o seu povo para que a humanidade venha se despertar, que o Satanás não está brincando. Vamos ao vídeo em nome do Senhor Jesus. Missionária Tainã aqui falando, e eu estou gravando esse vídeo para estar compartilhando com os irmãos um sonho que o Senhor, ele me deu no dia 2 de julho de 2023. E o sonho começa assim, igreja. Eu não conheço essas pessoas, mas o Senhor me mostrou uma mulher loira. Eu sabia que eu estava nos Estados Unidos, não sei aonde o lugar, mas era numa ponte lá nos Estados Unidos muito conhecida. Não vou saber dizer os irmãos, mas eu já vi em filmes, em fotos. E essa moça, ela estava dirigindo uma espécie de picapezinha e tinha um rapaz que estava dirigindo ao lado dela. E no sonho, aquela mulher, ela estava vindo tranquilamente na estrada, tranquilamente, e esse homem, que ele era um homem normal, eu não conhecia ele, não sei da história dele, mas no sonho Deus ele me dava todo um panorama. Era como se eu pudesse ver o ponto específico ao qual o inimigo ele entrou. Ele era um homem normal, um homem que malhava, que cuidava da sua vida, era como se ele fosse voltado a algo da educação física, não sei, mas ele malhava muito, ele se dedicava muito ao corpo dele, à mente, cuidava da mente, cuidava dos seus afazeres, mas em um determinado momento houve uma angústia muito grande, uma decepção muito grande, algo aconteceu na vida dele, onde o inimigo aproveitou essa brecha de fragilidade e entrou, e esse homem se tornou um homem possesso. E quando eu vi aquela visão, louvado seja o nome do Senhor, aquele homem ele já estava possesso, ele entrava no carro com muita fúria e batia a porta, e esse homem estava com a namorada dele do lado, no carona, e ele começava a vir do lado dessa jovem. Detalhe, essa mulher loira, a qual estava na visão, ela era uma mulher cristã. No sonho, ela era alguém que tinha sonhos, esperança em algo, porque era como se ela fosse uma artista, como se ela se dedicasse a algo em relação à obra do Senhor, e Deus tinha feito promessas para essa jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Então o inimigo começou a usar os lábios daquele homem, era literalmente o adversário falando, porque ele estava totalmente possesso. Com muita fúria, ele dirigia lado a lado, parecia assim, cena de filme, lado a lado, e começou a falar com a mulher através da janela. E a mulher parou para ouvir, olhava, ela ficava olhando para a estrada, mas olhando para o lado para ouvir ele falar sem conseguir entender. Tipo assim, não consigo te ouvir, fazer aquela expressão assim, e o inimigo começou a falar com ela. Você acha que vai se cumprir? Você acha que aquilo que ele te prometeu vai acontecer? Você acha mesmo que esse lugar que ele disse que você vai chegar, que ele falava o nome de um lugar em inglês, era um ambiente, algum lugar que essa moça queria chegar, não sei, mas era uma promessa da parte de Deus na vida dela, e ele dizia, você acha que esse lugar
você vai alcançar. E então eu via Deus falando no interior dela, dizendo assim: filha, Ele está falando com você. E então ela começou a discernir que estava sendo com ela aquilo dali, aquela afronta do inimigo, e ela começou a tomar posse. Ao invés de rejeitar aquelas palavras, ela começou a tomar posse daquilo que o inimigo estava falando através dos lábios daquele homem. E então, em um determinado momento, ela entrou em desespero tão grande, um desespero, a igreja começou a chorar. E aí o carro dela virou na estrada e bateu com grande ímpeto em um lugar, e o carro dela se esbagaçou todo. E ele, com um sorriso no rosto, ele disse: uma já foi. Ele falou isso: uma já foi. Misericórdia, Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E então ele continuou prosseguindo, e eu vendo aquela cena, depois a cena mudou. Eu já estava em um ambiente muito florido, cheio de árvores, e esse mesmo rapaz, esse espírito maligno através da vida desse homem, ele veio, parou, né, e começou a querer vir até mim no sonho. E essa jovem que estava com ele ficou assim desesperada, sem conseguir entender o que ele estava fazendo, porque não era mais o namorado dela que estava ali, era o inimigo que tinha se apossado daquele corpo. E então eu comecei a olhar para ele, e ele viu que eu vi ele. E tinha uma outra jovem que estava ali também, que servia ao Senhor. E então eu olhei para ele, e nós duas estendemos as nossas mãos, em posição de mãos, e começamos a clamar: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Começamos a clamar, e eu falava com ele: eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Eu não tenho medo de você, eu estou te vendo. E ele começava a recuar a igreja. Ele começava a dar para trás, e o semblante dele se mudando, começando a se enfurecer. E ali, a namorada dele falava com ele: eu não te conheço mais, o que é que você está fazendo? E aí ele virava para ela com grande fúria: você acha que eu não sei do que você fez na sua escola? Não sei, você acha que eu não sei o que você fez no seu passado? E começava a querer lançar coisas que ela já tinha feito no rosto daquela mulher. Só que ela não conseguia discernir que não era mais o namorado dela, mas sim o inimigo que estava ali. Então aquela mulher começava a chorar muito, muito angustiada, e ficava assim, em posição fetal, muito triste, muito oprimida. E então vinha duas jovens, louvado seja o nome do Senhor. Vinha duas jovens que ela era de uma religião, e eu não quero falar sobre religião aqui, mas foi Deus que me mostrou e eu quero compartilhar com os irmãos. E ela começava a falar assim: eu já sei o que eu vou fazer. E então pegava uma espécie de uma bolsa cheia de água benta dentro, água benta mesmo, água ungida lá por eles, né? E pegava e começava a colocar em cima dessa árvore para molhar, e através dessa água, na visão delas, iria expulsar esse demônio. Essas outras duas jovens começava a expulsar queria, né, na verdade, expulsar esse demônio através dessa água benta. E aí o inimigo dava aquela gargalhada assim, igreja, aquela gargalhada assim, ia para trás assim, dava aquela gargalhada. E ele pegava e falava assim, olhava para aquelas duas jovens e começava a ir até elas, começava a avançar com muita fúria, aleluia, louvado seja Deus, sobre essas duas jovens, e elas entravam no carro e saía correndo, e depois ele tentava vir até nós novamente, eu e a jovem, e não conseguia, e o sonho mudava novamente. Aí então esse demônio que estava na vida desse rapaz passava para uma jovem, na verdade, não passava para esse jovem. Esse demônio estava na vida dessa moça que eu vou contar agora. Era como se o Senhor estivesse voltando. Fosse um sonho, ao invés de continuando, não foi um sonho voltando. E o Senhor me mostrava, né? Eu entrava em um determinado lugar, né? Onde tinha uma festa, né? De uma religião de matrizes africanas. E estavam dançando, estava tendo muita festa, muita alegria. E tinha esse espírito que estava na vida desse rapaz, ele estava na vida dessa moça, dentro desse lugar,
né? Estava neste lugar e ela começava a rodava com aquelas roupas e depois ela caía, porque o próprio inimigo, a palavra do Senhor fala que ele é sagaz, ele é astuto. Não quero condenar a religião de ninguém, não quero dizer algo sobre a religião de alguém, mas eu estou apenas falando o que Deus ele me mostrou. Amém, igreja? E então ele mesmo ceifava a vida dessa jovem. Quando ele ceifava a vida dessa jovem, ela caía no chão, já morta, e esse espírito ia para a vida desse rapaz que eu tinha falado antes. E então a família dela começava a vir sobre ela, mas a festa não parava, igreja. A festa não parava por causa dessa jovem que tinha falecido, acabou de morrer ali. E eu só estava vendo, eles não conseguiam me ver, mas eu vi aquilo dali. E a família dela toda estava de verde claro, verde cano, uma mistura de cores. Todos eles bem ornamentados, arrumados para a festa. E abraçavam o corpo dessa jovem, choravam a morte dela, mas não paravam de cultuar os seus deuses. E na hora o Espírito Santo de Deus ele falou comigo: filha, você está vendo? Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu acordei, o Espírito Santo de Deus ele falou comigo acerca deste momento, dessa parte. A palavra do Senhor nos fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que estão na luz. Mais uma vez eu digo, não quero dizer que aqueles que não são cristãos são filhos do diabo, não. Mas foi o que Deus ele me falou. E muitas das vezes eu e você que servimos ao Senhor, igreja, temos tanta desculpa para não ir servir ao Senhor. Muitas das vezes não estamos bem, estamos com uma dor de cabeça, alguma coisa acontece. E eu e você, a primeira coisa que pensamos é: não vou servir, não vou para a igreja, não. Louvado seja o nome do Senhor, não estou bem, ou até nos chateamos com alguma coisa e a primeira coisa que eu e você quer é não ir. Mas no momento do luto, a morte daquela jovem não fez com que eles parassem de adorar os seus deuses. E o Senhor ele está nos chamando a atenção nessa noite. Que é necessário que eu e você venhamos amadurecer a nossa fé. Que nada, nem ninguém venhamos nos colocar como um empecilho. Louvado seja o nome do Senhor, de adorar o nosso Deus. É bem verdade que quando a gente passa por um luto, a gente fica triste. Louvado seja Deus, mas está escrito na palavra do Senhor que Ezequiel tinha perdido a sua mulher, mas Deus não deixou ele ter luto pela sua esposa. Pelo contrário, ele continuou, vestiu a sua roupa e foi profetizar. E então, é necessário que eu e você venhamos ter prioridades na nossa vida. E servir ao nosso Deus tem que ser a nossa prioridade, independente do que aconteça. Amém? E então, igreja, o sonho já mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Já estava em frente a esse demônio que estava na vida desse homem. Eu e essa jovem que estávamos trabalhando em conjunto, Deus já está falando também sobre união. Ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é ali que Deus ordena a bênção. Não é tempo de eu e você competir com o nosso próximo, não é tempo de eu e você achar que temos algo, que somos melhor, que podemos trabalhar sozinhas ou sozinhos. É bem verdade que a nossa dependência vem de Deus, mas nós precisamos sim um dos outros, porque está escrito que o reino dividido ele não subsiste. O que mais nós estamos vendo nesses últimos dias é o inimigo ele avançando grandemente, colocando divisão no meio do povo de Deus. É necessário que você venhamos trabalhar em conjunto, porque é unidos que vamos receber a nossa vitória. A palavra do Senhor fala que Deus, Jesus ele disse: sobre esta pedra eu vou estabelecer a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas muitas das vezes eu e você queremos, ao invés de brigar, não contra a carne, não contra o sangue, mas sim contra os principados e as potestades que são os nossos verdadeiros inimigos, queremos brigar contra o nosso próximo. E é necessário neste momento que eu e você viemos juntar as nossas forças, porque a guerra, a igreja no reino espiritual está travada. Então eu e essa jovem, com as mãos estendidas, estávamos já para encerrar o sonho, e eu e ela começava a clamar: o sangue de Jesus tem poder, está repreendido em nome de Jesus. E esse espírito maligno que era um homem, era uma humanoide, era um formato de um homem, era uma sombra preta com olho amarelo, muito amarelo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, careca assim, e ele já se transformava em uma mulher e começava a rir, e aí a gente repreendia: o sangue de Jesus tem poder. Aí ele: deixa eu falar. Ele falava assim:
Deixa eu falar. Aí eu falava, eu não quero ouvir nada que você tem para falar. Eu quero que você saia da onde você saiu e que você não volte mais em nome de Jesus. E aí ele falava, deixa eu falar. E naquela hora eu sentia que ele iria falar algo, um recado. Eu não sei de explicar para os irmãos, mas eu sabia que era necessário deixar ele falar no sonho. Então eu falava, fale. Aí ele falava assim, olha, vai acontecer coisas terríveis neste lugar. Aleluia, louvado seja Deus. O inimigo falava que iria acontecer coisas terríveis, e neste lugar que ele falava é sobre a terra. Sobre a terra. E aí ele não falava o nome do Senhor, ele falava assim, é porque ele não deixa eu falar. Ele falava assim, ele não pronunciava nem o nome do nosso Deus, para você ver como o nome do nosso Senhor é poderoso. Aí ele falava assim, ele não deixa eu falar. Ah, se eu pudesse falar. Mas vai acontecer coisas terríveis nesse lugar e muitos não vão suportar. Então, igreja, o sonho acabou, eu despertei dessa visão. E o que Deus ele quer falar comigo e com você neste momento, através desse vídeo, que é tempo de eu e você erguer a nossa espada. Não é tempo de eu e você nos acomodar, porque parece que vai tudo bem. Parece que tá tudo bem, eu e você nós vamos para a igreja, voltamos, compramos, vendemos, o que está escrito na palavra, como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamentos, louvado seja o nome do Senhor, bebiam, comiam, faziam festa, mas de uma hora para outra, sem ele esperarem. Sem eles esperarem, a arca ficou pronta, os animais entraram, a família de Noé entrou na arca e a porta se fechou por dentro e por fora e ninguém mais pôde entrar na arca. E essa arca, igreja, é Cristo. Essa arca, você que ainda não serve ao Senhor, é Cristo. Está no tempo de eu e você entrarmos. Aleluia, louvado seja Deus, e se esconder debaixo do sangue de Jesus. Porque verdadeiramente coisas terríveis estão para acontecer, igreja.